Nós observamos o cenário de degeneração moral no Brasil, da vitória do crime, né, que é observado através da violência urbana, através da corrupção em todas as esferas da sociedade, e muitos não compreendem como é que nós chegamos até aqui. Eu, né, quando fui vítima de violência, ainda em 2008, me assaltaram, né, a mão armada, eu comecei a estudar esse fenômeno mais a fundo e passei a compreender o que está por trás desse caos, né, dessa total destruição da sociedade brasileira. E situações como a de hoje, onde um jornal de grande circulação como a Folha de São Paulo traz em destaque uma matéria que transforma vítima em criminoso e criminoso em vítima, né, demonstra um pouquinho disso. Nós observamos um Supremo Tribunal Federal acabando com a prisão em segunda instância, soltando bandidos sistematicamente, e achamos que é algo isolado, né, que são apenas ali alguns ministros ligados umbilicamente a esse grupo que saqueou o Brasil, fazendo a defesa desse grupo, que também é verdade, mas não entendemos que esse movimento é um movimento muito maior, de longo prazo, com uma penetração muito mais profunda, tanto na justiça quanto na cultura em geral, né? Observem, aí na tela, né? Matéria de destaque da Folha de São Paulo, indicado por Eduardo Bolsonaro, empresário Gustavo Corrêa matou o fã de Hickman em hotel de Belo Horizonte após emboscada. Essa matéria sugere, essa chamada pelo menos sugere, que o sujeito é um assassino que está sendo condecorado pelo Eduardo Bolsonaro. E ainda no lead a gente tem o seguinte: indicado por Eduardo Bolsonaro, empresário Gustavo Corrêa ficou conhecido por matar fã de Hickman em hotel de Belo Horizonte após emboscada e aí tem, né, aqui um sublead, por salvar família, entre aspas, ou seja, não foi para salvar a família, foi só uma explicação segundo este jornalista da Folha de São Paulo, né? O que a gente está observando nessa chamada canalha, né, escrota, é basicamente a mentalidade de esquerda que é disseminada na extrema imprensa em geral, na militância dessa extrema imprensa, como feita nessa matéria, mas não só na imprensa, também dentro do próprio judiciário, dentro de outros poderes e dentro de outras fontes de influência, como a própria fonte cultural. E qual é a origem desse pensamento? A origem desse pensamento é o pensamento de esquerda. A esquerda defende que nós vivemos numa sociedade injusta e a manifestação da violência é, na verdade, algo que deve ser respeitado porque é um grito de liberdade de um oprimido, né, que está se colocando contra o seu opressor. Por isso, um bandido, um criminoso, ele não seria de fato um criminoso, ele é uma vítima da sociedade que está apenas lutando contra essa opressão a qual ele foi vítima, né? Já o pensamento conservador é exatamente o contrário disso. O pensamento conservador defende que uma sociedade só funciona quando nós temos leis e quando há a certeza da punição daqueles que não cumprem as leis, né? Porque o ser humano é falho, o ser humano é cheio de defeitos, o ser humano tem, né, um nível de maldade nele, e esse nível de maldade precisa ser contido através desse sistema de punição de quem comete crimes. Não só para retirar da sociedade aqueles indivíduos perigosos, mas também mostrar para aqueles que têm intenção de cometer algum crime que, se eles assim o fizerem, serão punidos, pagarão um preço alto por isso.
e é só isso que faz uma sociedade funcionar. Você retira isso e você tem o caos, você tem a violência, você tem exatamente o que aconteceu no Brasil, né, com os maiores índices de violência no mundo, entre os grandes países, com o maior número absoluto de homicídios, de roubos, né, e de outros tipos de violência, sem nem considerar a corrupção. Tivemos na mesma extrema imprensa, se eu não me engano, na mesma Folha de São Paulo, um articulista falando que não deveríamos punir com prisão crimes como a corrupção, né? O que é um absurdo. Por que a esquerda defende, né, essas ideias? Não é só uma questão de acreditar que os sujeitos que cometem crimes são oprimidos e é por isso que eles cometem os crimes, mas sim o desejo de provocar de fato o caos e de gerar a autodestruição na sociedade. A esquerda não fala muito disso, mas o objetivo final sempre foi esse. Se nós vivemos num mundo cheio de problemas, né, injusto, fundamentalmente injusto, né, nós precisamos destruir esse mundo para construir então em cima dele a utopia socialista, né, uma sociedade mais justa e assim por diante. Esse sempre foi o objetivo. E nós observamos então na imprensa a manifestação dessas ideias que acabam gerando um ciclo, né, autoalimentado, porque mais pessoas vão ler isso, mais pessoas vão passar a acreditar isso. Nós temos nas escolas professores de esquerda ensinando isso, nós temos no meio cultural, nós vimos recentemente na Câmara dos Deputados, né, um cartunista fazendo lá uma charge onde um policial estaria executando um menino aparentemente pobre, né, numa favela, num lugar pobre, negro, e isso seria parte então de um genocídio do povo negro, ou seja, a polícia, que é uma força legítima dentro da sociedade para fazer com que as leis sejam cumpridas, passa a ser retratada como um instrumento de opressão e até mesmo de genocídio, o que é um absurdo, visto que os policiais são verdadeiros heróis no Brasil. Eles morrem, né, se ferem em níveis maiores do que outras guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, Vietnã. O índice de mortalidade desses policiais, ou, né, de algum tipo de dano que eles sofrem, que vai impactar diretamente a sua vida, a vida da sua família, é altíssimo. Sendo que uma boa parte desses policiais são negros. Então, é uma inversão dos valores, onde o sujeito que luta contra a violência é tratado como um opressor, como um bandido, e o bandido em si, novamente, é tratado como uma vítima da sociedade. Onde, ao invés de nós termos a responsabilidade individual sendo colocada como um fator principal, né, a pessoa não se envolver com o crime para não ser morta, nós temos o tratamento das pessoas como parte de um grupo apenas, ou seja, ou são negros, ou são gays, ou são índios, ou são pobres, né, e se você não faz parte do grupo, então você não tem legitimidade. O que é uma falácia, né, porque a esmagadora maioria das pessoas que estão numa favela são pessoas honestas, a esmagadora maioria dos negros não cometem crimes, né? Então, na verdade, todo esse arcabouço aí de ideias serve apenas para gerar justamente essa situação de caos e inverter os valores pelos quais a sociedade evoluiu e conseguiu, né, se manter organizada e gerar de fato uma civilização, porque novamente o objetivo é destruir. E aí a gente chega lá no final do processo, lá no topo, né, do sistema judicial brasileiro, no STF, onde nós temos juízes que foram treinados através dessa mentalidade de inverter o papel de bandido e de vítima. E a gente tem decisões como essa aí da segunda instância, que garante que qualquer pessoa aí que tenha acesso a algum advogado minimamente organizado vai ficar recorrendo e vai extinguir a sua pena e não vai ser punido. O que isso gera? Gera a percepção na sociedade que não vale a pena cumprir as regras, porque você não será punido se você não cumprir as regras
e isso gera a destruição de todo o tecido social. E aí a gente vê na Câmara dos Deputados, alguns deputados fazendo aí uma homenagem a sujeitos como Gilmar Mendes, que tem sistematicamente operado a favor da criminalidade, ao soltar bandidos, ao impedir, né, a prisão após a segunda instância, a sujeitos como o Verdivaldo, que se diz jornalista, né, na verdade um sujeito que operou aí junto com o crime para tentar destruir a Lava Jato, para buscar prejudicar Moro e soltar Lula. Né? Ou seja, novamente essa inversão de papéis, onde aqueles sujeitos que operam a favor do crime são beneficiados, e eu não vi a Folha de São Paulo falar mal dessa premiação. Foi falar mal de quem? De um sujeito que, de maneira heróica, né, ao defender a sua cunhada, conseguiu, né, tomar a arma de um bandido e encerrar aquele processo de violência contra pessoas inocentes. Esse sujeito é apontado como um criminoso. Lembrando, né, a Procuradoria lá de Minas Gerais tentou a prisão dele. Ele foi inocentado por uma juíza, a Procuradoria recorreu tentando colocar na cadeia quem fez o ato heróico de defender de fato a sua família, não entre aspas. Né? Então o prêmio dado a esse sujeito, que de maneira heróica salvou, protegeu a sua família, protegeu, né, mulheres, inclusive, que a esquerda diz proteger, esse é tratado como bandido. Já outros sujeitos que operam, né, para defender o crime, né, para fazer com que o crime vença no Brasil, destruindo a Lava Jato, atacando o Sérgio Moro, esses sujeitos não são incomodados e são tratados também pela imprensa como heróis. Né? Então só a percepção da origem desse processo, e aí a gente tem que estudar um pouquinho de Gramsci, né, que defendia a ideia que a Revolução Socialista não poderia acontecer lá na ponta do fuzil, mas teria que ser levada a cabo através da infiltração dessas ideias na sociedade, através da ocupação de espaços para a criação de uma nova cultura, né, de um novo conjunto de ideias, de uma nova ideologia, sem que as pessoas sentissem que isso fosse algo agressivo, e seria um processo orgânico, né, um processo natural, quando as pessoas percebessem a revolução já teria acontecido, porque essa ideia já teria se disseminado na sociedade, de dentro das instituições, de dentro da cultura, para fora. E é exatamente isso que aconteceu no Brasil e é por isso que nós vivemos esse caos. Né? Tendo consciência disso, a única forma de nós lutarmos contra isso é, em primeiro lugar, explicando para as pessoas que é isso que está acontecendo, porque a maioria da sociedade não sabe. Nos últimos anos nós acordamos, né? A sociedade, uma parte pelo menos acordou, tem sentido isso, tem percebido isso, mas muita gente ainda não sabe desse processo, não está muito convencida desse processo. E número 2, nós temos que ativamente, né, lutar contra a evolução dessas ideias. Né? Temos que expor, por exemplo, a Folha de São Paulo, temos que cancelar as assinaturas da Folha de São Paulo, temos que expressar o nosso repúdio a esse tipo de postura, temos que cobrar dos juízes, temos que cobrar dos parlamentares, dos servidores públicos, para que eles ancorem os seus atos, né, nas leis, na nossa tradição, na nossa cultura que gera a civilização. Se isso não for feito, em algum tempo, nós estaremos completamente, de forma irreversível, comprometidos. Né? A sociedade em si não vai ter mais esperança de voltar à normalidade, que é exatamente isso que nós precisamos, e voltar à normalidade não é nada demais. É garantir que quem não cumpra a lei seja punido, gerar aí, né, apreço pelos bons valores, apreço pela liberdade individual, pela responsabilidade individual, basicamente, né, viver numa sociedade de Estado de Direito e não na destruição de Estado de Direito, que é o que nós estamos vendo. É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.